Gustavo. Parabéns, Gustavo. Hoje é aniversário do Gustavo. Fique à vontade, tá bom? Deixa eu só esclarecer também sobre o nosso ambiente. Lá atrás, onde antigamente ficava o bebedouro, agora é um lugar especial reservado para as mamães com bebês de colo. Não está pronto ainda, falta chegar o nosso sofá, que a igreja, através da sua contribuição, comprou. E mais alocar lá os móveis nos lugares certos, para que as mamães tenham acesso, se assim for necessário. O bebê começou a chorar, pode-se colocar lá vai ter um espaço bem confortável para você e a sua criança. O berçário começa a atender crianças a partir de 1 ano e 6 meses, é isso, né, Vicky? Então, bebês de colo antes de 1 e 6, que as mamães precisarem, podem ficar aqui, mas se precisar, se o bebê começar a chorar, saiba que tem esse espaço reservado especialmente para você, tá bom? Aproveitar esses 2 minutinhos que o pessoal está tomando água, deixa eu testemunhar também algo que aconteceu comigo essa semana, meus irmãos, e que foi o melhor retiro de casais que eu poderia ter participado. Fiquei ao lado da minha esposa 24 horas, acordando e percebendo o quão bom é você abrir os seus olhos e estar com o seu amor, o amor da sua vida ali do seu ladinho. A Thaís passou por uma cirurgia de emergência, muito obrigado a todos que mandaram mensagens, aqueles que oraram também, e já antecipo, ela está bem, graças a Deus, melhor do que ontem já, mas teve uma complicação seríssima no pós-cirúrgico imediato, e eu acho que eu nunca estive tão perto de Deus como naqueles momentos. Orei muito, e sei que Deus estava no controle de todas as coisas, guiou os médicos. Muito obrigado ao cuidado do Dudu, aqui preciso citá-lo, porque ficou até de madrugada acordado lá, interagindo com os médicos. A Thaís teve a pressão, foi a 5/3 durante 4 horas, não sabemos ainda se foi uma reação alérgica ou a infecção, não sei o que aconteceu ao certo. Mas era uma cirurgia simples, para retirada de um cálculo, e deu um susto em todo mundo, mas já está melhor, graças a Deus. O Arthur ficou em casa para que eu pudesse vir aqui, lá cuidando dela ainda. Acho que todo mundo está pegando água já, né? Vamos orar, antes de nós iniciarmos? Pai, gratos somos por esse momento que o Senhor nos proporciona, por esta casa de oração, pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Reunidos aqui estamos para te ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor revelou na Tua santa palavra. Vamos expor aqui textos da Tua santa palavra. A Tua voz estará aqui, a Tua presença diretamente aos nossos corações. Por isso te pedimos, nos ajuda a entender e principalmente a obedecer aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Aproveita esse momento de oração, oro pela pequena Laura, com febre nesse momento, oro pela Helena, pela cura completa, e por todas as crianças da nossa comunidade, Pai. Aproveito também, oro pelo Ministério Infantil, que está lá a pregar para os nossos pequenos, que a palavra seja viva e eficaz e encontre, Senhor Jesus, um espaço dentro do coração dos nossos filhos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Visitantes, sejam bem-vindos a este lugar, sintam-se em casa e pensem, né, que talvez essa possa ser a sua igreja, a sua comunidade, e quem sabe Deus vai nos permitir caminhar por um bom tempo juntos também. Irmãos, nós temos falado sobre amadurecimento, assim como o pastor Bruno disse que não sabe qual é o número da série em que estamos, eu também não sei, mas essa série tem nos encorajado e muito a nos mover, né? a não ficar parado e a nos mover para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Nós temos olhado e temos mirado, pode colocar a nossa visão, não está aí? Mas os irmãos já sabem de cabeça, acredito. 80, 60 até 2030, é um alvo que nós temos onde nós desejamos, a igreja deseja que 80% dos que aqui estão, dos que fazem parte deste corpo, esteja em pequenos grupos e que 60% da nossa comunidade
e seja servindo conforme a sua paixão, conforme o seu perfil e os seus dons. E assim, meus irmãos, nós sonhamos com uma igreja madura, para a glória do nosso Deus. Esses dias lá no programa de rádio, fiz uma pergunta intencional ao pastor Caprini, ao Diego, dizendo: por que pregar uma série? Por que pregar expositivamente e numa série? Irmãos, justamente para que nós não tenhamos a oportunidade de nos desviarmos daquilo que Deus tem para falar para nós. Seguimos uma linha de raciocínio, estamos aqui mergulhados nesta carta, então assim nós erramos muito menos e o Senhor fala conosco para a sua glória. O texto que nós vamos expor hoje está em Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 32. Tomara que dê para colocar aqui, se não der, talvez você que trouxe seu celular pegue aí e utilize da luz do celular para poder ler. A ideia central dessa mensagem, meus irmãos, eu coloquei aqui, é que a vida cristã começa com arrependimento, que é a mudança de mente, a mudança da nossa mente. Mas ela segue um caminho de santidade. Existe uma responsabilidade sobre nós, para nós. Nas primeiras mensagens dessa série, nós vimos tudo aquilo, a doutrina, tudo aquilo que Deus fez em nosso favor. Então, a partir da semana passada, a gente já começou a ver aquilo que cabe a nós. Falamos sobre unidade. Hoje falaremos, irmãos, sobre algo indispensável para a igreja: a pureza. Sobre a santificação. Permitam-me contar aqui uma história comum, que ilustra bem aqui o que nós vamos ouvir. Imagine, talvez, que você trabalhe numa empresa de marketing, Larissa. Alguns aqui trabalham em empresa de marketing. Você sempre foi conhecido pela sua integridade, seus valores cristãos firmes. Era o santarrão lá de dentro dessa empresa. Trabalha numa empresa onde a cultura é extremamente competitiva, mas muitas vezes desonesta. Muitos de seus colegas acreditam que para avançar na carreira é necessário mentir, manipular ou agir de maneira egoísta. Mas os seus princípios não o deixam levar por essa pressão externa que existe. Mas um dia, irmãos, você descobre que um dos projetos ali da empresa, que talvez você estava conduzindo, ele seguia algumas linhas antiéticas. Eles estavam usando dados falsos para enganar clientes e garantir contratos mais lucrativos. Você sabe que se denunciar essa situação, você vai enfrentar uma retaliação grande. Possivelmente pode perder o emprego, mas a sua fé o impele a fazer o que é certo. Decidido a agir, então você reúne provas e leva as suas preocupações para quem manda, para a diretoria. E como esperado, muitos ali dos seus colegas reagem negativamente. Você é acusado de ser moralista demais, inflexível. Alguns dizem que você está colocando em risco o sustento de todos, somente pensando em si, nas suas convicções ultrapassadas. A pressão vai ser enorme, mas você se sente firme. Infelizmente, depois de você ter feito isso, você perde o seu emprego. E daí, talvez por um minuto, você fica desapontado. Por um minuto, você se pergunta, você se questiona: será que eu fiz a coisa certa? Meus irmãos, essa história ela ilustra como
em uma sociedade onde a permissividade é prevalente, dizer não é considerado politicamente incorreto. Seguir princípios bíblicos pode ser desafiador, meus irmãos, mas é essencial para aquele que nasceu de novo. Essa história, ela destaca aqui a importância de nós vivermos de acordo com os ensinamentos que nós vamos ver no texto de hoje. Mesmo quando isso significa ir contra a maré, ir contra todo um sistema, ir contra a sociedade. Paulo exorta os cristãos a viverem de maneira diferente do mundo ao seu redor. Rejeite a imoralidade. Rejeite a desonestidade. Ele discorre sobre uma vida e um novo modo de viver. Como eu disse nos 3 primeiros capítulos dessa série, a gente viu Paulo apresentando a doutrina, aquilo que Deus realizou por nós. E a partir do capítulo 4, tanto na pregação passada como essa de hoje, ele discute aquilo que cabe agora a nós, a resposta da igreja diante daquilo que Deus fez. Ele fala sobre a ética, a nossa conduta, a nossa forma de viver neste mundo. Paulo distingue 2 maneiras diferentes aqui de viver: a dos gentios, que estão fora de Cristo, que se revestem como o velho homem, e a dos filhos de Deus, nascidos em Cristo, que se revestem do novo homem. E ele inicia, irmãos, esse trecho com uma afirmação bem intrigante, dizendo assim, no Senhor testifico, que não andeis mais como os gentios. Aqui nós vamos ver que a gente chama de hebraísmo, onde andar para o judeu significava viver. Paulo então está instruindo aqui os cristãos, está nos instruindo a não vivermos mais como os gentios. Durante essa palavra, você vai ver como os gentios viviam. E eu gostaria que você, durante todo esse momento, analisasse e comparasse, e confrontasse, se é assim que eles viviam, é exatamente o oposto que eu devo fazer. É interessante notar aqui que a Bíblia, ela contém várias proibições. Várias proibições, irmãos. Existe um monte de não aqui. Porém, a sociedade que nós vivemos nos confronta. Você não pode ir contra nada. Você se sente oprimido de dizer não. No entanto, a santa palavra de Deus tem vários nãos. Não cometa adultério. Não roube. Não tenha outros deuses diante de mim. E essas proibições todas, meus irmãos, são direcionadas a nós, a Igreja de Cristo. O que sugere aqui que Paulo então está alertando os crentes sobre a possibilidade de nós estarmos vestindo uma camisa errada. Uma camisa que não é a camisa do novo homem, uma roupa que não é a roupa do novo homem. Se estivéssemos falando de camisa de futebol, irmãos, Paulo talvez estaria dizendo assim, não vista a camisa daquele que não tem mundial. Camisa errada. Deixa, irmãos, para trás aquilo que se passou. Você tem um compromisso. Existe algo que depende, que é para nós fazermos. Existe uma linha a ser seguida. Novos princípios, novas metas a serem seguidos. Paulo vai dizer, não
façam isso. E daí a pergunta que surge nesta noite, diante disso tudo que nós vamos ver, e que eu gostaria que você tentasse responder ao discorrer dessa mensagem, é o que pode então nos proporcionar uma nova vida? O que pode redefinir a nossa existência, meus irmãos? O que pode trazer uma renovação, uma nova abordagem à nossa maneira de viver? Verso 17, diz assim, nós vamos ver do 17 ao 19. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo o tipo de impureza. A nova natureza, irmãos, a nova identidade e a nova vida que os crentes possuem em Cristo exige uma suspensão do pecado e o início de novos comportamentos, comportamentos que fluem da santidade e da pureza de Cristo. Isso fica claro no verso 17. No verso 18, Paulo estabelece ali uma distinção marcante entre o estilo de vida dos gentios e dos filhos de Deus. E ele descreve a forma de viver dos gentios no versículo 18, destacando que estão obscurecidos em seu entendimento. Os gentios são incapazes de compreender as coisas de Deus, incapazes de compreender aquilo que você tem entendido. Vivem alienados da vida de Deus, devido à ignorância em que estão imersos. Embora possam acreditar em Deus, acreditar na existência de Deus, agem como se Ele não existisse. Isso devido à dureza dos seus corações. No versículo 19, Paulo menciona que eles se tornaram insensíveis, descrevendo-os como pessoas que desconhecem a Deus e, portanto, agem de forma insensata. E esse versículo ele é muito triste, irmãos, porque ele diz ali que eles se entregaram à dissolução, cometendo todo tipo de impureza. Essa é a maneira de viver dos gentios, daqueles que ainda não estão revestidos com as vestes do novo homem. E por que eles vivem assim? No verso 18 está claro também, irmãos, a justificativa. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Por causa da ignorância. E isso é bem interessante. A gente vai ver que a ignorância, ela conduz à tolerância. O homem sem Deus, ele peca e ele nem sabe o porquê está pecando. O incrédulo, ele é ignorante e se entrega a todo tipo de pecado. E Paulo destaca aqui a conexão entre incredulidade e ignorância ao escrever Atos 17 e 30. Ele menciona que em tempos de ignorância, Deus não levou em conta, mas agora ele notifica a todos que em toda parte devem se arrepender. Atos 17 e 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. A nossa natureza, irmãos, ela determina os nossos desejos e as nossas ações.
E essa perspectiva ela está alinhada com vários pensamentos, com várias correntes. Filosoficamente, acho que o Dutra pode confirmar isso para mim. A nossa natureza determina os nossos desejos, determina as nossas ações. A psicologia também vai falar isso. Que os nossos comportamentos são moldados por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, psicológicos, ambientais. E eles estão certos, irmãos. Mas eu te convido a olhar para o que a palavra de Deus aponta. Na Bíblia nós vamos perceber a depravação do ser humano. Olhamos a nossa natureza caída, a nossa tendência ao pecado, como descrito lá em Romanos 7, 18 ao 20, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Verso 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, este faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim como cães e gatos, assim como bichos, como animais irracionais, têm comportamentos diferentes, irmãos, devido às suas naturezas. Nós, seres humanos, também agimos de acordo com a nossa natureza. No entanto, o conhecimento de Deus e a influência do Espírito Santo de Deus em nós, em nossas vidas, isso tem o poder, irmãos, de nos capacitar a viver de maneira diferente dos animais. Tem o poder de nos capacitar a viver diferente dos gentios. Você pode em Cristo e deve dizer não ao pecado todos os dias da sua vida. E você pode fazer isso porque Cristo em nós muda a nossa natureza. Você sozinho não consegue mesmo. Mas Ele te salvou, meu irmão. Ele te deu vida. Ele te fez um novo homem. E não deixe que o inimigo te engane com prazeres efêmeros, fazendo você esquecer quem você é nele. Você pode e você deve buscar santidade em Cristo Jesus. Como Paulo nos diz, essa consciência, irmãos, do conhecimento de Deus, nos constrange, nos incentiva e nos guia a viver uma vida de santidade, de acordo com a nova natureza que Deus colocou em nós. A nova natureza que Deus criou em nós, quando nos tornamos os seus filhos, em seu amor, demonstrado na cruz antes da fundação do mundo. O Senhor te capacita, meu irmão. O Senhor te fortalece. Essa nova natureza, ela nos capacita a agir de forma contrária à nossa natureza pecaminosa, a viver em conformidade com a vontade, com a santa vontade
do nosso Deus. Não se pode esperar uma atitude diferente de alguém que age de acordo com a sua natureza. É nesse ponto aqui que Paulo quer chamar a atenção. Os gentios agem assim, irmãos, porque eles estão revestidos com as vestes do velho homem. Estão agindo com a sua natureza. E está tudo bem, está tudo dentro do normal deste mundo caído. No entanto, aqueles que foram revestidos com as vestes do novo homem, lavados pelo sangue de Cristo, estes dizem não ao pecado. Estes devem viver de acordo com a sua nova natureza. Acorda, igreja. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. Diga não àquilo que tem te afastado da santidade de Deus. William Barclay, irmãos, está coberto de razão aqui quando ele diz que o horrível do pecado é o seu efeito petrificador. No começo a pessoa sente vergonha quando peca. Depois ela perde o pudor, o temor, não teme mais nada. Peca sem remorso, sem pesar. A consciência petrifica-se. Há uma lenda que retrata bem esse processo de petrificação, meus irmãos. Essa lenda fala sobre a dependência do álcool. Conta a lenda que o álcool é uma composição formada pelo sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando o homem começa a beber, ele se sente lindo como um pavão, né? Todo frondoso. Ele continua a beber, ele vai se sentir forte como um leão. Mais uns goles, irmãos, sem consciência, e você começa a fazer peraltice como um macaco. E se acha engraçado. A dependência do álcool, irmãos, faz você fuçar na lama como um porco. É ultrajante. O pecado é assim. No início, é tudo bom, ninguém está sabendo. O final, irmãos, é a morte. É uma rendição desavergonhada da imoralidade. A vida cristã começa com arrependimento, que é a mudança de mente. Toda a vida da pessoa, ela precisa mudar quando ela confia em Cristo, incluindo os seus valores, as suas metas, os seus conceitos de vida. A ordem de Paulo é: não andeis mais como andam os gentios. Agora que você é crente, a sua vida precisa sim, irmão, ser diferente. Acorda para isso. E a gente tem aqui um parâmetro, então, quando a gente olha para a vida dos gentios. Paulo descreve no texto sobre a vaidade dos seus próprios pensamentos. Os pagãos, os gentios, confiam excessivamente na sua própria sabedoria, no seu entendimento, ao invés de buscar orientação em Deus. Sabe o que é isso? Independência. Quando você não ora mais, você não lê mais a palavra de Deus, você está se comparando aos gentios, que se acham muito sábios. Eles têm o obscurecimento do entendimento.
Se essa palavra está te agoniando, está te confrontando, glória a Deus, meus irmãos, porque os gentios não estão nem aí. Se estivessem ouvindo algo como isso. Mas o Senhor te alerta, muda. Dê passos de santidade. Eles são impedidos de enxergar a realidade como ela é. Não deixe que o sistema te segue ao ponto de você viver um dia sem pensar na eternidade. Você não é deste mundo. Você foi regenerado com uma missão. Não se iluda, irmãos, com aquilo que o mundo tem te oferecido. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do preço que foi pago. Lembre-se do propósito de Deus na sua vida. Aonde você estiver inserido, os gentios não percebem isso. E vivem como se não houvesse o amanhã. Nós temos uma missão, meus irmãos. Anunciar a boa notícia. Anunciar que Cristo é o caminho. Eles vivem numa ignorância total, mergulhados, sem conhecimento do verdadeiro Deus. E essa falta de entendimento os torna insensíveis. Paulo descreve como os gentios se entregam à depravação, irmãos. Buscando todo o tipo, no verso 19, se quiser deixar na tela, buscando todo tipo de impureza. Eles se tornaram insensíveis, entregaram-se à devassidão. Não há nada que os detenha em sua busca por prazeres impuros. A dureza do coração os leva primeiro à escuridão mental, depois à insensibilidade da alma e por fim, uma vida desregrada. Se você está nessa situação, só porque ninguém sabe, Deus sabe. E Deus hoje fala com você, arrependa-se. Se você está iniciando esse caminho de perdição, pecando, temeroso ainda, mas pecando consciente, retroceda. Exalte e glorifique o nome daquele que morreu por você. Aquele que te ama e fala contigo nesta noite. João Calvino, irmãos, no início da sua obra, Institutas da Religião Cristã, ele diz aqui acertadamente que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. A verdade e a vida caminham juntas. Se você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus. Somos chamados a uma clara ruptura com os velhos costumes. Verso 20 ao 22, nós vamos ler. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, segundo desejos enganosos. É relevante aqui destacar que Paulo aborda o aprendizado com Cristo, não apenas sobre Cristo. Aprender com Cristo, irmãos, implica em desenvolver um relacionamento. Como você ouve crente dizendo isso, né? Mas isso é verdade. Um relacionamento íntimo com Deus. Não adianta você só conhecer sobre Ele. Você tem que estar nele, viver com Ele. É possível, irmãos, alguém ter conhecimento sobre Deus e não ser salvo. A ênfase aqui é novamente a mente, a cosmovisão, a maneira, as lentes pelas quais nós temos visto o mundo. Há um caminho, né? Aprendestes a Cristo, se de fato o ouviste,
Nele fostes instruídos, renovando no Espírito a vossa mente e vos revestindo do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. A mensagem foi proclamada sobre ele. Deus quebrou o ciclo da morte sobre a tua vida. De todos que estão aqui. Como tu sabe isso, pastor Tiago? Se você está entendendo isso, é através do Espírito Santo, que te deu o entendimento, a compreensão da sua palavra, a compreensão do seu Filho e da sua obra redentora. Arrependa-se, meu irmão. Se você consegue identificar padrões do velho homem na sua vida, ativos na sua vida, no seu comportamento, que nós venhamos nos lançar diante daquele que pode restaurar as nossas vidas. Existe um caminho a seguir, no verso 22 ou 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão, precedentes da verdade. Para contextualizar aqui, a gente precisa entender que Paulo era um judeu, era um rabino, criado em um ambiente farisaico. Um fiel observador da lei, meus irmãos. O pano de fundo aqui, ele traz essa questão da roupa, né? E para a gente entender o porquê que ele faz isso, pano de fundo aqui para entendermos essa ideia do velho homem e do novo homem, era uma prática judaica. Quem se convertia ao judaísmo precisava realizar algumas ações: ser batizado, ser circuncidado, obviamente se fosse homem, e se integrar na comunidade da fé. No ritual do batismo judaico, a pessoa que se convertia, ela descia uma piscina que se chamava Mikev, onde havia uma escada de cada lado. Ela subia por um lado, ela se auto-batizava e saía do outro lado pela outra escada. Quando ela estava saindo lá, um rabino, um sacerdote, entregava uma nova roupa. E ela trocava então a roupa. É por isso que Paulo usa essa metáfora, que é para ficar compreensível a eles. Mas a gente começa a entender que Paulo está indicando que quando nós estamos em Cristo, nos tornamos uma nova criação, completamente renovados. Ele explica que essa transformação, ele linkou, né, o exemplo aqui para ficar lá na mente deles, eles entenderem. Mas ele explica através do texto que não é mais um ritual. Não é através de um ritual que se cria essa nova natureza. É somente Cristo Jesus que tem o poder de te fazer nascer de novo. Paulo enfatiza que somente Jesus é capaz de nos conceder essa nova vida. Quando Cristo, irmãos, nos transforma em uma nova criação, Ele não apenas nos prepara para este mundo, mas Ele, além, entenda isso, Ele te prepara para a eternidade. Então, por isso, não há, se te falaram que quando você virasse crente, você não iria mais ter luta, mentiram para você, meu irmão. Não tem nada a ver isso. Mas as lutas te aproximarão ainda mais de Deus, porque a tua esperança não é neste mundo. Que palavra de sabedoria na tua oração durante momentos que antecederam este culto, meu irmão. Eu estava com um falso sentimento, ignorância, que por causa daquele tumulto todo ali que fugiu do meu controle, eu assim, meu Deus, eu não consegui, parece que me preparar melhor isso daqui. E nas palavras da oração do Dudu, inspirado com certeza pelo Espírito Santo,
eu pude perceber, irmãos, que mais perto eu estive, mais entregue eu estive. E é isso que nós temos que entender na nossa caminhada cristã, que há um propósito depois desse novo nascimento. Você não vive mais, irmãos, Cristo vive em você, e nós vivemos para a glória dEle. Todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos devem glorificar a Ele. Ao acordar, pergunte: Pai, como eu posso te exaltar nesse dia? Tornar-se cristão implica em uma mudança radical, irmão. Significa abandonar o antigo eu, a humanidade caída, e adotar o novo eu. Tornar-se cristão é como tirar as vestes, trocar as vestes pós-batismo. Lázaro permaneceu na sepultura por 4 dias. Uma vez o pastor Bruno pregou isso lá no nosso retiro. Que saudade de um retiro, hein? Amém, irmãos? Lázaro emergiu do túmulo, mas ainda estava envoltos ali naquelas mortalhas, e Cristo ordena: desatai-o, deixai-o ir. Da mesma forma, irmãos, nós devemos nos despir das vestes do velho homem e nos revestir das vestes do novo homem. E há um caminho de santidade aqui para nós percorrermos. Verso 25. Olha o que nós devemos fazer, irmãos. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Nós vamos ler até o 32. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo não se limita aqui, irmãos, e ele apresenta, não só em princípios teológicos, mas ele aplica a várias esferas da nossa vida. Está claro aqui. Ele identifica e confronta 5 pecados específicos aqui no texto. E ele destaca a necessidade da igreja evitá-los. Evitá-los. Aborda a questão da mentira no verso 25, instruindo aqui os crentes, nós, a abandonarem a prática da falsidade e a cultivarem a honestidade em suas relações. Meus irmãos, parece que tem gente que tem prazer em aumentar a história. Não faça isso. É mentira. Você está alterando os fatos, você está mentindo, você está sendo um instrumento nas mãos de Satanás. Se você tem prazer em fazer isso, ore a Deus e peça: muda-me. Molda-me conforme o teu querer, conforme a tua santa palavra. Que eu possa edificar a igreja com a verdade. Meus irmãos, a mentira, ela abrange toda espécie de trapaça. Você gosta de trapacear, de levar vantagem, você é mentiroso. E o diabo é o pai da mentira. Quando nós falamos a verdade, somente a verdade, é belo, é bonito. Deus trabalha em nós. Quando falamos a mentira, nos tornamos instrumentos do diabo no meio da igreja.
sobre a ira, irmãos. Paulo nos adverte a lidar da forma adequada. Ele instrui que, embora possamos sentir raiva, não devemos pecar. A maneira como expressamos e administramos a ira pode nos levar ao pecado. Paulo orienta a não prolongar a ira até o final do dia, evitando que se torne um motivo de ressentimento e abra espaço para o quê? Para a influência maligna. Tem um livro, Conselheiro da Paz, Jay Adams. Ele fala sobre duas maneiras erradas, irmãos, de lidar com a raiva. A primeira delas é a ventilação da raiva. Eu falo mesmo. Conhece pessoa assim? Tome cuidado, meu irmão. Não é o que você pensa, o que você acha. É como a Bíblia nos orienta a ser. Uma maneira de lidar então errada com a ira é essa: explodir, falar o que quer, com aquela capa falsa de que eu sou super sincero. Pondere suas palavras, para que Cristo seja glorificado através da sua vida. A segunda maneira errada de lidar com a raiva é o congelamento dela. É o contrário, é o oposto. A pessoa não fala nada, esconde, guarda, isso gera amargura. Qual é a forma então correta, pastor Tiago? Seja brando. Vai tratar com quem lhe fez mal, de forma pacífica. Ore. Verdade. Esprema o pus que está ali, diante da pessoa. Peça perdão, porque quem criou esse ressentimento foi você. Talvez a pessoa nem sabe o que aconteceu, nem se ligou. Peça sabedoria, meu irmão. Paulo também trata sobre o roubo, exortando aqueles que praticavam essa conduta a abandoná-la, a empenharem-se no trabalho honesto, para que possam ter recursos para ajudar os necessitados. Não rouba e ainda ajuda. É isso que você deve fazer. Hernandes Dias Lopes diz assim, o roubo inclui toda sorte de desonestidade, que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence: pesos, medidas, salário, impostos, trabalho, dízimo, entre outras coisas. Da mesma forma como o diabo é mentiroso e assassino, é também ladrão. Ele fez Judas um ladrão. Quando ele tentou Eva, ele a levou a roubar, tomar do fruto proibido. Ele fez de Adão um ladrão, porque ele também tomou do fruto. O primeiro Adão foi ladrão e foi expulso do paraíso. Mas o último Adão, Cristo, voltou-se para um ladrão e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Arrependa-se, meu irmão. Paulo dá diretrizes ali, né? Pare de roubar, trabalhe, para que você possa ainda ajudar. Ele fala também sobre palavras torpes. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Um cristão, simplificando, meu irmão, um cristão não pode ter a boca suja. Não pode. Quando o coração muda, a boca muda. E ele fala também, irmãos, no final ali sobre 6 atitudes pecaminosas dos relacionamentos: amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. E que essas atitudes pecaminosas devem ser substituídas pela benignidade, compaixão e perdão. Esse é o modo de andar digno de Deus. Eu vou concluir, eu vou pedir para a banda subir aqui. Eu convido, irmãos, a igreja a olhar
para a vida de Cristo e o que Ele realizou em nosso favor. Jesus Cristo não apenas nos ensinou com as suas palavras, mas Ele também nos mostrou as suas ações, o que significa viver uma vida transformada pela graça. Ele veio ao mundo como um exemplo vivo do amor, da compaixão e do perdão de Deus. Jesus ensinou o caminho da verdade, o da misericórdia. Demonstrou que devemos viver em comunhão com Deus e uns com os outros. A sua vida, irmãos, foi marcada por atos de bondade, cura, perdão, restauração. Ele acolheu os marginalizados, Ele perdoou os pecadores, Ele amou aqueles que foram rejeitados pela sociedade. Além disso, Cristo deu um maior exemplo de amor ao sacrificar-se na cruz por nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados, nos ofereceu redenção e reconciliação com Deus. A sua morte e ressurreição, então, são a prova do amor incondicional de Deus por nós e da vitória sobre o pecado e sobre a morte. Por meio da obra salvífica de Cristo, nós fomos transformados. E não deixe mais que o diabo tire isso da sua mente. Não deixe mais que o diabo te engane sobre isso. Você foi transformado, regenerado, resgatado. Cristo pagou um preço por você, meu irmão. Há um caminho a nós seguirmos. É por isso que nós estamos pregando sobre isso, expondo o texto, numa série buscando maturidade. Se você pecava, não peque mais. Se você roubava, não roube mais. Se você adulterou, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Que o Senhor nos capacite nesta noite para glorificar o seu nome. Irmãos, entenda, a sua graça. Pastor, eu não consigo. A sua graça, ela nos alcança. Ela nos alcança na nossa fraqueza. Ela nos liberta do pecado, daquilo que te amarrava. É a graça dele que nos capacita a viver em santidade e com um propósito. Não há limites, irmãos. O pastor Bruno falou essa palavra na mensagem passada, e isso ficou tão profundo, falando sobre o amor de Cristo. Não há profundidade onde esse amor não alcance. Pastor, eu estou envolvido profundamente nisso. Não há limites para o amor de Deus te resgatar, aleluia! O Senhor te resgata, o Senhor te levanta, o Senhor te capacita a dar passos de santidade para a glória dEle. Que possamos, irmãos, responder ao chamado de Cristo, imitando o seu exemplo de amor, de serviço, de sacrifício. Que possamos viver vidas que glorifiquem a Deus, testemunhem ao mundo o poder transformador do Evangelho. Que não tenhamos de vergonha, não, de dizer quem éramos para o que somos hoje em Cristo. O que se passou, irmão, ficou para trás. Deus te mudou para a glória dEle. Que possamos sempre nos alegrar nessa maravilhosa verdade, que em Cristo nós somos novas criaturas, redimidas, restauradas pelo seu amor infinito para a sua glória. E eu trago algumas aplicações. Examine a sua própria vida. Reflita sobre a sua própria vida. Identifique áreas onde você tem errado. Nós temos um parâmetro de como os gentios eram. Identifique se há alguma área que você percebe que você ainda está com isso ativo do velho homem. Coloque isso diante de Deus. Peça e busque orientação do Espírito Santo para mudar. Irmãos, uma vida de serviço.
seguindo o exemplo de Cristo que veio para servir, não para ser servido. O serviço te ajuda, vai te lapidar. A gente tem visto aqui orientações sobre a igreja. Se envolva. As pessoas ao teu lado irão te ajudar nessa caminhada. Não caminhe sozinho, não. Se envolva nos ministérios da igreja. Em um crescimento espiritual contínuo, busque isso. Busque avançar através da oração, do estudo da palavra de Deus, a participação dos pequenos grupos, se você ainda não está. Procure um, não deixa hoje, não deixa passar hoje. Procure alguém. Diego Dutra, o Elias estão aqui nesta noite. Elias não sei se está, mas o Dutra está ali. Procure alguém, me procure. Faça parte, integre-se, meu irmão, para a glória do nosso Deus. Busque uma relação mais profunda com Cristo, para a glória do nosso Deus. Eu te convido nesse momento, enquanto a banda canta, a orar, a pedir socorro para o Espírito Santo. Ele te ama, meu irmão. Ele está pronto para te ouvir. Que o nome do Senhor seja glorificado.